Então, nessa ação penal 503.65.28.23, depoimento do senhor Mário Márcio Castrilão de Aquino. Senhor Mário, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou adverti-lo, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, Sim, senhor. o senhor fica sujeito a um processo, certo? Certo. E dito isso, eu passo então a palavra à defesa de Márcio, isso? Então, por gentileza, doutor. Boa tarde, senhor Mário. Boa tarde. Vou fazer algumas perguntas que referem-se à experiência do senhor nas obras da Repar. Sim. O senhor, durante o período de construção da Repar, quais foram as atividades exercidas pelo senhor? Durante a construção desse período da Repar, que eu fiquei praticamente 10 anos, de 2000 a 2010, quando eu me aposentei, eu fui gerente de construção e montagem, fui gerente de projeto de suprimento e fui engenheiro simples também, sem nenhuma gerência. Sim. E durante esse período, um período que parece-me que a Repar passou por um processo de modernização. Correto? Sim. Essa modernização, ela tinha algum pressuposto? Olha, a primeira obra da Repar foi um HDS, uma obra relativamente pequena, e essa parte de modernização tem o pressuposto da melhoria dos combustíveis por resolução CONAMA, tanto de gasolina como de diesel. Esse era o pressuposto de toda a obra que foi feita na Repar, para atender aos requisitos, né, acho que do CONAMA, que estabelecia diesel S10, gasolina com 50 ppm de enxofre, essas exigências legais. Essas unidades foram construídas para isso. Sim. O senhor se lembra quando que o CONAMA expediu a primeira norma? Não, essa parte era feita essencialmente pelo Rio de Janeiro, pela direção da companhia. Eu não tinha acesso a isso. Sim. A gente tinha quando começava o projeto básico já. Sim. E essas normas do CONAMA, elas visavam o aprimoramento ambiental do diesel e da gasolina, que viria a atender normas internacionais? O senhor sabe disso? Eu acho que, quer dizer, eu não conheço todas as normas internacionais. Para os Estados Unidos atenderia, diesel e gasolina atenderia. Agora, a Europa eu não saberia dizer, o senhor não. E havia, senhor Mário, também alguma previsão de ampliação da capacidade de produção? Não, essas unidades, elas não aumentam significativamente a capacidade de produção. O que ela faz com HDT são produtos de baixo valor agregado se transformam em diesel S10. Aí tem maior valor agregado, então se aumentou a produção de diesel. Mas a capacidade de uma refinaria é dada para destilação atmosférica e vácuo. Sim. Quer dizer, se você não mexeu lá, quer dizer, a capacidade da refinaria fica basicamente a mesma em termos de processo, de capacidade de refino, né? E o alcance dessa melhor qualidade dos combustíveis protegeria o meio ambiente, é por isso da norma do CONAMA? Exatamente por Sim. isso. E também facilitaria a venda de produtos para o mercado internacional? Se houvesse sobra, teoricamente você tem um mercado internacional a exportar. Sim. E com relação ao prazo para execução desse empreendimento, para atendimento dessas normas do CONAMA, o senhor se lembra se havia uma determinação do governo para que o prazo fosse... Olha, a determinação da resolução CONAMA, existia um prazo lá. Esses prazos foram negociados pela Petrobras, mesmo porque o diesel não envolvia só a Petrobras, envolvia as montadoras de caminhões, uma série de empresas, e esses prazos sofreram algumas alterações de data. Mas eu não saberia precisar exatamente. Sim, essas datas. Teria que pegar quem no Rio mexia com essa parte de meio ambiente, essa resolução CONAMA, e lá eles têm todos os prazos que foram dados. O senhor tem alguma informação acerca de uma ação proposta pelo Ministério Público Federal contra a Petrobras, obrigando a Petrobras a cumprir as regras do CONAMA e impondo prazo? Não tenho essa normas do Tribunal de Contas da União impondo a Petrobras? Não, essa informação eu não tenho. Não tá. Não, sim. E o senhor saberia me informar se qual seria o ganho ano que a Petrobras obteria com o alcance desses ajustes decorrentes das normas do CONAMA?
eu diria que a Petrobras não ganharia muito, porque o preço do diesel é tabelado. Quer dizer, não adianta, o diesel S10 custa o mesmo que o S50. Então, mas tem lá, no estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, tem lá o ganho possível, mas hoje, eu estou 5 anos aposentado, não saberia esse ganho, né? Mas existe esse estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que lá tem todos esses dados. Muito bom, muito obrigado. O senhor poderia me informar se atuou em algum momento nas comissões de licitação para a modernização da Repar? Bom, vamos lá. O contrato do Compar, que é um consórcio Odebrecht, UTC e OAS, a primeira licitação, eu fui coordenador da licitação. Sim. O preço veio excessivo, foi cancelado por preço excessivo. A partir daí, a comissão faz o relatório e caminha com 2 opções: ou relicitar ou negociar, e a diretoria autorizou a negociar. Aí eu fui membro da comissão de negociação, não fui mais o coordenador dessa negociação. Sim. O engenheiro Luiz Antônio Escavazza foi o coordenador dessa negociação. Eu fui membro. Sim. E o senhor lembra quantos membros a comissão de licitação possuía? Eu devia ter 5 ou 6 pessoas. E eram técnicos como o senhor, competentes, operosos? Olha, todos tinham especialistas em contratação, a gente tinha sempre um advogado que nos auxiliava a cada passo para não ultrapassar, que essa negociação ela é muito delicada, porque se você muda escopo, muda alguma coisa, você pode colocar tudo a perder. Mas tem pessoas com bastante experiência. Sim. Com bastante experiência. E nessa modelagem de licitação, as obras que o senhor mencionou, né, que foram executadas pelo consórcio Compar, eram obras de complexidade técnica e de engenharia? Elas eram obras com uma complexidade, algumas unidades de complexidade grande, porque a Petrobras nunca teve experiência com uma unidade semelhante, como reforma catalítica, não tinha. Sim. Então, quando você não tem no Brasil nenhuma unidade dessa, você tem que se debruçar bastante, porque você não tinha onde buscar. Porque você pega um HDT, Replan tinha, Reduc tinha, Regap tinha. Se você tem alguma dúvida, você vai lá, vê e conversa com o pessoal da própria Petrobras, ou do SEMPES. Mas projetos da UOP, a reforma catalítica, a Petrobras não tinha. Sim. Então, demandava alguma complexidade. Não muita. Não é uma complexidade, vamos dizer assim, que impossível de fazer. Não é isso. Sim, é o mais complexo porque nós não tínhamos a experiência daquele tipo de unidade. Só isso. Sim. Isso inaugurava um período que, pelo que me parece, a Petrobras ficou um bom tempo sem modernizar suas refinarias e executar novas refinarias, né? A Repar, de uma certa forma, ela inaugurava um momento... Então, essas obras de modernização da execução CONAMA, elas foram quase que em paralelo em várias refinarias. Em várias refinarias, concomitantes. Né? Concomitantemente. Excelente. Uhum. E, senhor Mário, quando a comissão era constituída, existiu alguma interferência de alguém específico na Petrobras para escolher as pessoas que iriam compor essa comissão? Olha só, todo contato em nível de diretoria é encaminhado ao diretor de contato, era Duque na época, né, a proposição daquela comissão. Que eu me lembre, que sabe, ele nunca tirou ninguém ou impôs alguém na comissão, que eu saiba. Não que eu saiba. Não. Muito bom, muito bom. E porventura, quando a comissão recebia o projeto que seria objeto de licitação, né, esse projeto era feito pela comissão ou era feito por um órgão específico da Petrobras? Projeto? O projeto. Olha, vamos falar de projeto desde o projeto básico. Nós trabalhamos com o projeto básico, Petrobras, SEMPES, a gente recebia o livro de projeto básico. Sim. Basicamente, unidades de ideia, estou falando do Compar, tá? 2 unidades de etanol amino, um HDT e uma unidade de geração de hidrogênio. Sim. O HDS de nafta craqueada, que é gasolina, o projeto básico veio da França, da Axens. Petrobras não tinha tecnologia, veio da França. E o HDT de nafta de coque, a reforma catalítica, veio dos Estados Unidos, da UOP. A gente recebia o livro de projeto, né,
sentava para analisar com quem foi residente lá acompanhando esse projeto, fazia uma pré-engenharia com uma empresa de engenharia, para depois ter, inclusive, uma planilha de quantitativos, qual o tamanho da unidade, para poder até para estimar. Interessante, grande experiência, né, pelo que para a Petrobras no desenvolvimento dessa modernização. E senhor Mário, o orçamento que acompanhava esse projeto, ele vinha de algum departamento específico da Petrobras? Todo o orçamento era feito pela engenharia, tem um órgão específico que era comandado pelo engenheiro Sérgio Arantes, né, que fazia. A função da obra era pegar aquelas unidades, estimar a quantidade de tubulação, a quantidade de concreto, a quantidade de estaca, ter uma pré-engenharia para ele poder orçar, estimar. Claro. Isso que era feito. E esse orçamento, ele era secreto? Ele era interno da Petrobras ou ele era público? Não, ele é interno da Petrobras, ele só era encaminhado ao gerente da obra praticamente na véspera da abertura. Muitas vezes a gente recebia a proposta e ainda não tinha recebido a orçamentação. Tá. E a partir de então, né, as negociações que ocorriam entre os técnicos da Petrobras, a comissão, era para defender esse orçamento na relação com os proponentes? Sempre procurávamos trazer o orçamento da empreiteira mais próximo do que da Petrobras, óbvio. Sim. Quer dizer, quem paga o salário é a Petrobras, pagar o salário é a Petrobras, não era a empreiteira. Não, corretíssimo. Então, se você olhar essa negociação, a primeira licitação foi 2 bilhões e alguma coisa, foi fechada por 1 bilhão e 700 milhões. Quer dizer, foi uma negociação, acho que de razoável para boa. Que bom. Difícil, não é uma negociação fácil. Não é muito fácil tirar 300 milhões do orçamento. É isso mesmo, Mário. Foi uma experiência boa. E aí, assim que foi fechado o contrato, tinha um prazo bastante desafiador, né, para a conclusão desses empreendimentos. O senhor confirma? O prazo era um prazo desafiador. Nós sofremos o problema de alguns equipamentos de compra Petrobras que não chegaram, atrasaram muito. Os geradores do HDT, os que foram comprados na Índia, pela Petrobras, e atrasou 1 ano e meio, 2 anos. Entendi. Eu aposentei e não tinha recebido ainda os geradores. E depois o senhor acompanhou, assim que terminou essa comissão do processo de contratação, aí depois teve a execução do empreendimento. O senhor acompanhou essa fase? Acabou, a base assinou o contrato. Tinha um setor de construção e montagem, que era o engenheiro Scavazzi, que foi o coordenador da negociação, ele era o gerente setorial. Eu fui cuidar só da parte de projeto de suprimento. Entendi. Só essa parte. Lá na frente, o engenheiro Scavazzi pediu para ir embora, e o engenheiro Assis pediu que eu assumisse de novo, porque eu já conhecia todo o processo desde o começo, participei da comissão, assumi, já tinha começado até um certo ponto até eu me aposentar. E durante essas fases, né, surgiram em razão, pelo menos pelo que me parece, desses problemas decorrentes de atraso de equipamentos contratados pela Petrobras, né, vindos da Índia e de outros lugares, e houve também necessidade de adequação do projeto. Eu pude compulsar alguns documentos, identifiquei essas alterações, inclusive normais, né, em empreendimentos complexos de engenharia. Nesse momento, né, havia então a necessidade de adequações a esses projetos, obviamente ao contrato, levando ao que é normalmente denominado de termos aditivos, né? Esses termos aditivos, eles foram, como que era o procedimento? Eles eram tratados por uma comissão que o senhor reputa independente da Petrobras? Não, a comissão nunca tem que ter um membro da obra. Qualquer aditivo que é feito em contrato, a primeira análise é mérito. É devido ou não é devido? Essa é a primeira, quer dizer, eu diria que mais de 40% dos pedidos de aditivo não tinha mérito. E a gente respondia que não era devido, e as razões porque não era devido. Aquilo que era devido, objeto de uma modificação solicitada, por exemplo, pela refinaria, a gente pedia que tivesse a autorização do gerente geral da refinaria, que só ele podia assumir compromisso financeiro pela Petrobras, lá no âmbito da refinaria. Porque não é porque o operador pediu que o gerente geral vai autorizar. Tá? A gente tinha um grupo que fazia uma estimativa prévia daquilo ali, para dar ao GG, ao gerente geral,
certo conforto, falar, esse aditivo vai custar tanto, ou nessa faixa aqui de aceitabilidade. Só depois de fechado o escopo, fechado o que ia ser feito, que documentos que seriam modificados, o que envolveria, é que se partia para negociação de preço. O preço era o último estágio. Sim, e aí, depois de então resolvida a questão do escopo, de quantidades, etc., detinha-se ao preço. E havia... sempre negociação. Sempre negociação. Sempre negociação. E o senhor reputa que esse grupo, né, esses técnicos da Petrobras, como o senhor mencionou no momento da licitação, também na fase dos aditivos, eles buscavam atender os interesses da Petrobras? Sempre. Sempre. E por quê? Porque esse grupo que tinha feito uma estimativa prévia. Então ele tinha que trazer o preço do consórcio, comprar para próximo do... E depois que esse aditivo estava, que essa análise, né, a análise dessas alterações estavam prontas, e depois de todo esse processo de avaliação técnica, de mérito, de engenharia e de preço, isso era, então, a comissão ela elaborava um relato e encaminhava isso para quem? Você vê na notificação de projeto, cada tem um pequeno relatório dizendo tudo que foi feito. É um documento mais simples, né? Não é um contrato desse valor, em que era assinado e mandado para o Rio de Janeiro, que era o contrato de diretoria, só a diretoria pode autorizar o aditivo ou não. Só era executado após a autorização. Da diretoria executiva ou da diretoria... Às vezes o limite de competência caía na engenharia. Sim. Então, quem detinha o limite de competência para autorizar. E o senhor lembra a questão desses rates de valores? Até quando era da diretoria executiva? O senhor se lembra disso? Não vou lembrar. Estou 5 anos aposentado. Sim, não vou lembrar. É lógico. E é plenamente entendido. E uma questão importante... O senhor, em algum momento, recebeu da diretoria, não importa de qual, se é executiva ou a diretoria de serviços, ou de engenharia ou de abastecimento, o senhor recebeu alguma determinação para modificar para mais aquele valor de aditivo? Eu nunca recebi. Nunca recebeu. Tá. E eu estou praticamente encerrando, porque me veio uma questão. Existia uma exigência para que as empresas que viriam a ser contratadas, né, elas comprovassem qualificação da mão de obra dela, em especial dos seus engenheiros, dos seus principais funcionários? Todo contrato tem lá a exigência, quer dizer... Um inspetor de ultrassom, ele tem que ser qualificado. Tem que ser qualificado. Um inspetor de gamografia tem que ser qualificado. Existe norma para isso. Os engenheiros, tempo de experiência, 10 anos, 8 anos, 5 anos, dependendo do cargo que estava ocupando. Todo contrato tem essa exigência. Sim. E o senhor tem uma dimensão de qual é mais ou menos o tempo que se exige e de aperfeiçoamento, de formação desses profissionais, das empresas que podem vir a ser contratadas da Petrobras? Doutor, isso tem relevância para o processo? Em que sentido? Não, eu entendo, Excelência, que isso é fundamental para demonstrar que se vai contratar, e se é necessário, como a Petrobras exige, e está nos contratos, pessoas altamente qualificadas, e se isso era exigido pela comissão, pessoas altamente qualificadas, elas custam dinheiro para a empresa que pretende contratar. Então isso tem um peso, até para dar qualidade na execução das obras que a Petrobras impõe. Mas o juiz acredita nisso, que a afirmação do doutor não precisa perguntar na testemunha. Sim. Existia hipótese pelo decreto da Petrobras, pelo manual de procedimentos de contratação da Petrobras, de circunstâncias em que uma determinada empresa que não foi convidada a participar de uma determinada licitação, mas que ficou divulgada no mercado, ela pedisse para ser convidada. A Petrobras? Normalmente não sobrava empresa, porque contrato nível de diretoria você tem que mandar no mínimo 15 empresas. Então, a gente tem que mandar, às vezes, empresas estrangeiras, quer dizer, não sobravam empresas muito pequenas, e que ficaria muito difícil você ter uma empresa que alguém pudesse indicar e tinha algum impedimento que alguém pedisse essa oportunidade? Impedimento que eu saiba, não. Mas normalmente não tinha empresa pequena. A Odebrecht era uma empresa altamente qualificada que sempre estava convidada? Sem dúvida. Excelência, eu não tenho mais perguntas. Eu não sei se os meus demais colegas têm perguntas. Não? O Ministério Público?
Sem perguntas. Pode de acusação. O juiz só tem um esclarecimento aqui. O senhor participou então da primeira comissão de licitação? Eu fui coordenador da primeira comissão de licitação que o preço excessivo foi cancelado. Tá. Que foi, no final, vitorioso pelo contrato, o consórcio Compar, é isso? Depois da negociação. De negociação, certo. E de quem foi, por que foi decidido pela contratação direta e não por uma nova licitação? Tinha duas alternativas, né? Ou relicitar ou fazer uma contratação direta. A contratação direta foi, depois do vídeo jurídico, que não existia mais empresas. Como você vai relicitar o mesmo escopo, praticamente com as mesmas empresas? Quer dizer, o resultado vai ser o mesmo. Porque não tinha outra empresa que a gente pudesse trazer para o processo que pudesse dar um preço diferente. Todas as empresas grandes do Brasil cadastradas na Petrobras estavam no processo licitatório. Mas não teve outros casos que foi feita uma relicitação e as empresas baixaram o preço? No Renest, por exemplo, isso que aconteceu bastante? No Renest eu não trabalhei. No Repar, em outras comissões de licitação, nunca aconteceu isso? As outras foram licitadas normalmente. Não teve relicitação. E essa decisão da contratação direta partiu de quem? A comissão sugeriu dois caminhos. Ou relicita ou uma contratação direta. Foi para o jurídico disse que poderia ser qualquer uma das duas, que estaria amparado no decreto. E a diretoria autorizou a negociar. A diretoria, um diretor ou a diretoria executiva? Eu não sei se foi o diretor ou a diretoria executiva, não saberia dizer, mas tem lá quem nomeou a comissão, sabe que... A comissão de licitação que definiu a lista de convidadas para essa licitação? Sempre a comissão que entra no cadastro da Petrobras e, em função das notas de auditoria de qualidade, segurança, meio ambiente, notas técnicas, saúde financeira da empresa, faz essas notas de corte e seleciona as empresas. A lista não veio da diretoria? Não. Um DIP, coisa parecida? Não. Era encaminhado para lá e era autorizado. Então tá bom. Então Excelência, Oi? Se o senhor me permitir, complementando as perguntas que Vossa Excelência fez, eu acho que seria interessante. Duas perguntas bem objetivas. Eu também teria interesse também. Pode ser depois do senhor? Então pode. Sim, então. Vamos refazer tudo. É só uma pergunta. Quando foi feita a licitação em que o consórcio Compar, ele apresentou o menor preço dos demais concorrentes? Compareceram três consórcios, sendo que um chegou atrasado e, como coordenador da comissão de licitação, se pergunta aos presentes se permite a entrada de alguém que chegou atrasado, porque não havia ainda sido aberto os preços. Está na fase de verificação de documentação. E a resposta dos dois que estavam lá, Compare e o outro consórcio, falaram não, tem horário, e aí a regra é horário. Sim. E existia, para realizar o novo processo licitatório, isso demandaria mais tempo do que fazer a contratação, a negociação direta? O tempo não seria tão diferente porque a negociação foi muito demorada também. Uma negociação desse porte é sempre demorada. São vários itens, é suprimento, é projeto, é construção civil, é uma série de coisas, né, que você tem que olhar com carinho, e você tem... Um engenheiro civil só olha a parte civil, o cara de eletricidade só vai olhar a parte elétrica, e alguém tem que fazer um conjunto de toda essa... E é demorado. Nós levamos, acho que uns 4, 5 meses essa negociação. Talvez a licitação fosse mesmo para ter... Mas possivelmente, posteriormente a uma licitação, haveria necessidade de negociações? Isso poderia mesmo. Que poderia demorar também? Poderia. Ok, eu estou satisfeito por enquanto. O Ministério Público tem alguma negação, então? Só um esclarecimento, por favor. Quando foi feita a licitação e ela foi frustrada, o senhor se recorda se todas as empresas convidadas apresentaram proposta? Não. Todas elas? Não. Várias declinaram. Pois então, esse aspecto que várias declinaram não foi levado em consideração para eventualmente refazer a licitação, não, com reanálise do preço e reencaminhamento do processo? Nós estávamos com a perspectiva de 3 propostas, que no entendimento da Petrobras seria um balizamento bom com 3 preços. Tá? Com 3 preços. Não foi levado em conta isso, não. Porque você não sabe, a priori,
tem cara que declina na véspera. Não, justamente. Na véspera ele fala que não vai comparecer. Já que aquelas outras não compareceram, não se cogitou de abrir novamente o processo licitatório Não. para que as demais eventualmente voltassem e apresentassem proposta? Por que se decidiu imediatamente fazer uma contratação dessa? Você tem uma licitação que está na rua, está autorizado pela diretoria, e você tem um prazo para receber a proposta. Adia alguns prazos, tal, de recebimento, mas você tem que receber. Quer dizer, não me lembro de 35 anos de Petrobras, eu trabalhei 35 anos, em algum instante, com uma perspectiva de ter só 2, 3 propostas, alguém tivesse proposto à diretoria suspender aquela licitação. Eu não conheço. Não, eu não disse suspender, eu disse refazer. Não, refazer. Quer dizer que o senhor, nos 35 anos de Petrobras, o senhor nunca viu uma licitação que foi refeita e que houve... Não, já... Houve licitações refeitas, mas são serviços muito de menor magnitude. Menor magnitude. Compra de equipamentos, muitas vezes foram refeitos. Então, só para eu entender melhor, licitação de grande porte, como essa, por exemplo, o senhor nunca viu ela ser refeita e chegar a bom termo? Não, eu não vi. Não, o senhor não viu? Não, eu não vi. Tá, obrigado. Então o juiz declara encerrado. Desculpe, o sem reputação, não lembro se eu acabei perguntando. Tinha perguntas? Não, né? Tá, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Mário Márcio Castrilon.